Olá, então vamos falar sobre escrevivência, esse termo cunhado pela Conceição Evaristo, que ela usa a primeira vez na dissertação de mestrado dela e também em palestras, ensaios, textos de sua autoria. Na dissertação de mestrado dela, ela está trabalhando com poetas negros e negras, e ela vai falar da escrevivência presente nesses poemas. E depois ela vai usar esse termo para falar da própria literatura que ela faz. Mas, principalmente, ela está falando da literatura feita por mulheres negras no Brasil. Mas o que quer dizer escrevivência? E quando eu disse para vocês que ela diz que ela não pretendia criar um conceito, o que quer dizer conceito aí? Né? Qual a relação entre termo e conceito? É uma coisa que muitos e muitas de vocês talvez já estejam sabendo muito bem, né? Mas é sempre bom a gente retomar isso. Então, o termo é mesmo a palavra, né? Aquilo que é o significante, né? Então, esse termo, escrevivência, ele pode ter uma referência, um significado. Então, por exemplo, um termo qualquer como livro. O significado de livro pode ser esse objeto aqui, né? Isso é um livro. Então, é esse o significado de livro, certo? Então, eu tenho uma referência direta, né, ao que eu chamo de livro. Mas eu posso também pensar no livro como um conceito. E aí eu estou falando da ideia de livro, né? A gente vê logo que tem ecos lá do Platão, né? Daquela concepção platônica de ideia. Não necessariamente a ideia, o conceito precisam ser pensados como realidades, certo? E aí a gente sabe que ao longo da história da filosofia, muita gente pensou o conceito de outras maneiras, que não como realidades. Mas, de qualquer maneira, a distinção entre o termo, aquilo que é referido pelo termo, de maneira, né, aquilo que eu chamo de, por aquele termo, livro, isso, né, o objeto, que é referido por esse termo, ou a ideia, que é referida por esse termo. Então, escrevivência, em primeiro lugar, estava falando de uma literatura feita por mulheres negras no Brasil, mulheres e também homens, às vezes, mas sobretudo mulheres. Eu já vou explicar por que a Conceição Evaristo diz isso. Mas se torna um conceito. E aí se torna uma ideia, mesmo que a Conceição Evaristo imediatamente não estivesse pensando nisso, segundo ela mesma. Mas se torna, porque passa a ser uma ideia que vai ser trabalhada por outras pessoas e vai ser discutida enquanto ideia, não mais sobre os exemplares das literaturas, mas enquanto ideia ela vai ser discutida. E é um pouco isso que a gente vai tentar falar aqui agora, certo? Que ideia é essa? A ideia é uma escrita a partir das vivências, mas não apenas as vivências pessoais, particulares, reais, né, que aconteceram com aquela pessoa, mas a vivência de um certo grupo social, a vivência aí marcada por ser mulher e ser negra, sobretudo por ser negra, a Conceição Evaristo vai dizer. É por isso que também a literatura de homens negros também entra aí, algumas vezes, né, os poemas de homens negros, sobretudo. Mas é uma vivência marcada, então, pela racialidade e por essa racialidade marcada pela feminilidade também, pelo lugar da mulher. A Conceição Evaristo diz o seguinte, é muito, muito interessante isso. Ela vai partir de uma ideia do lugar das mulheres negras escravizadas no Brasil dentro da Casa Grande.
E aí ela até vai citar o Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, embora ela teça várias críticas, né, à interpretação do Gilberto Freire sobre a questão racial no Brasil, mas ela vai se referir a uma questão específica que ela considera muito interessante. As mulheres negras estavam dentro da Casa Grande, dentro da casa dos senhores brancos, né? E ela tinha, dentro dessa casa, diversos papéis. Ela estava dentro da economia produtiva, então ela produzia, né? Trabalhava como uma pessoa escravizada. Ela tinha um papel de exploração sexual, ela era explorada sexualmente pelo senhor, então esse corpo de mulher negra era considerado propriedade, né, desse senhor branco que utilizava esse corpo violentamente. Ela também cuidava e educava as crianças, né, cuidava das crianças brancas e educava as crianças brancas, filhas e filhos desse senhor e da senhora da casa grande. Ela muitas vezes amamentava essas crianças, alimentava, ela educava, ninava essas crianças. Então ela tinha um papel aí muito importante e ao mesmo tempo, né, muito oprimido e ao mesmo tempo muito dúbio, porque ela tinha uma responsabilidade dentro da manutenção daquela situação que era opressora para ela mesma, para suas famílias, né, para as pessoas negras como ela. Então, diz o Gilberto Freire, por um lado, o português falado no Brasil, ele carrega a marca da oralidade dessas mulheres negras que educavam essas crianças brancas. Porque essas mulheres negras tinham uma assimilação desse português de Portugal, unindo com o acento, com palavras, com estruturas das línguas suas maternas, né? Das suas línguas que vinham da África. Então, diz o Gilberto Freire que esse é o fator de diferenciação do português de Portugal para o português brasileiro, né? Para a língua brasileira. Essa incorporação dos elementos que vinham, sobretudo, pela boca dessas mulheres. A imagem que ele usa, que a Conceição traz para nós na aula inaugural, era como se as mulheres mastigassem o português, essas mulheres negras mastigassem esse português de Portugal e entregassem alimentando as crianças brancas. Acontece que essas palavras, elas tinham uma função de educar e ninar essas crianças brancas para a manutenção daquela situação. Então a função ali era uma função de manter a Casa Grande e a senzala. Então, as palavras das mulheres também eram escravizadas. As palavras dessas mulheres negras também eram escravizadas. Não apenas a sua força produtiva, a sua força sexual, o seu corpo, como também as suas palavras eram escravizadas. E a Conceição Evaristo vai dizer: a ideia de escrevivência é a ideia de se contrapor a essa escravização das palavras das mulheres negras. Então, tem uma frase dela maravilhosa, fantástica, que diz assim: as nossas escrevivências não servem para ninar aqueles da Casa Grande, para ninar os da Casa Grande, mas
para perturbar o seu sono injusto. O sono injusto daqueles da casa grande. Espero que eu não esteja falando de uma maneira muito... para acordá-los de seus sonos injustos. Não é para perturbar, não. É para acordá-los de seus sonos injustos. Então, não é para manter essa estrutura de privilégio, né? É para libertar a voz, a fala, a vivência das mulheres negras desse lugar de manutenção da Casa Grande da Senzala, para acordar e aí sim, né, perturbar essa ordem estabelecida, acordando os da Casa Grande desse sono injusto. Então, se é assim, essa escrita da vivência, ela não é apenas uma escrita da vivência, mas é uma escrita da vivência que tem essa função de transformação, de mudança, né? de libertar essa palavra escravizada, dessa escravização, para gerar uma transformação nessa sociedade injusta. E a gente segue na próxima.